Bom dia a todos, um feliz ano novo, que esse ano de 2023 seja um ano de muita prosperidade, muitas bênçãos para vocês. Estamos aqui iniciando um grande propósito com Deus, propósito de fé 365, que é ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse durante todo o ano. Espero que você coloque esse propósito no seu coração e siga com a gente dia após dia, realizando esse projeto de Deus para a sua vida, porque eu tenho certeza que será de grandes bênçãos para você. Para você que teve no seu coração em algum dia ou algum momento da sua vida de assumir esse compromisso com você mesmo e com Deus, é uma grande oportunidade para que nós possamos agora juntos realizar esse propósito. Isso vai transformar a sua vida. Eu lembro que num momento muito específico da minha vida, passando por muitas dificuldades, muitas tribulações, com a cabeça cheia de problemas e sem saber o que fazer para poder sentir em paz, tranquilo, poder continuar prosseguindo, focado naquilo que era propósito meu na vida. Eu tive apenas uma intuição, apenas um desejo no meu coração de ler a palavra de Deus, e nela eu encontrei o refrigério para minha alma. Nela eu encontrei a paz que eu precisava e, além disso, conhecimento, que é intimidade com Deus. A luz do conhecimento trouxe para a minha vida um grande diferencial. Eu consegui passar por aquela situação toda de tribulação, de escassez, onde eu sofri muitas perseguições e onde eu tive problemas diversos que poderiam ter me tirado totalmente do meu propósito, daquilo que era para a minha vida muito importante. E foi a palavra de Deus que foi esse alicerce para a minha vida, foi a luz para os meus dias, foi o refrigério para a minha alma. E eu agradeço muito a Deus por isso. E para você que às vezes antes tinha essa dificuldade de iniciar e terminar, eu te convido para estarmos juntos todos os dias deste ano 2023, para que possamos concluir esse propósito com Deus, um propósito de fé 365. Se nós pegarmos a palavra de Deus e lermos 3 capítulos durante a semana e 5 capítulos aos domingos, nós conseguiremos então cumprir esse propósito. E para você que está iniciando com a gente, eu te agradeço muito por estar junto e falo que vai valer a pena. Você cumprindo esse propósito, você vai conseguir gerar valores, virtudes, você vai conseguir ter muito mais foco, disciplina, comprometimento com a sua vida. Aqui nós temos um propósito, um objetivo, que é ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E para isso nós traçamos um plano de ação. A palavra de Deus aqui, ela tem 1189 capítulos, dividido em 365 dias, dá aproximadamente 3 capítulos a 5 capítulos por dia. Nós estaremos concluindo esse propósito. E iniciando pelo livro de Gênesis, vamos iniciar. Eu creio que Deus tem algo extraordinário para falar com você ao longo desse ano, ao lermos a palavra de Deus. Nós estaremos explicando capítulo por capítulo, até porque isso ia levar um tempo muito maior. Eu creio que nós, lendo de 3 a 5 capítulos durante a semana, 3 durante a semana e 5 aos domingos, no final de um ano, eu tenho certeza que estaremos concluindo esse propósito. E a nossa meta é essa, né? É ler 3 capítulos durante a semana e 5 ao final de semana, ao domingo. Então vamos iniciar? Vamos iniciar então a palavra de Deus. E eu espero que você esteja aí ligado. E para que vocês que ainda estão entrando, que vão entrar, fica aí a mensagem. Independente do dia que você entrar nesse propósito,
Coisas extraordinárias vão acontecer ao longo desse ano com a sua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Coloque esse propósito no seu coração e nos sigam aí. Iniciando então a palavra de Deus, primeiro capítulo em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isto era bom, e diz: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim fez Deus. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para aluminar a terra. E assim fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite. Fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, no quarto dia. Disse também Deus: povoam as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre as terras, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produzam a terra seres viventes, conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, criou Deus, homem e mulher os criou. Deus abençoou-lhes, disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-as, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego da vida, toda árvore verde lhe será para mantimento. E assim fez Deus. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus
o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fez o Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Porquanto o Senhor Deus o criou, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a árvore, toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali, sem dúvida, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava Pison, é o que rodeia a terra de Abelá, onde há ouro. O outro dessa terra é bom. O ouro dessa terra é bom. Também se encontrava lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava Gion, é o que circula a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás. Comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, o varão, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, toda vida, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o varão, sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela do Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em mulher e lhe trouxe. Disse o homem: esta, afinal, é osso dos seus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, varão e varoa, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos, então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem lhe te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher:
Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizestes, malditas és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, e disse Deus à mulher: multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Em meio às dores darás à luz ao filho. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão, o homem, disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e a Adão disse: visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes. Maldita é a terra por tua causa, e fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pós, e a pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden e refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra que oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de suas ofertas, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se toda a vida procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeras? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não terás ele a tua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe diz: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou-se na terra de norte ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Beljael, Beljael a Metusael, a Metusael Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e outra de Zilá.
Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, e Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem vos pôs o nome de Sete, porque disse a ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou de Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enós. Depois que gerou Enós, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 dias e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Cainã viveu 700 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jarade. Depois que gerou Jarade, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jarade viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jarade 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarade foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará todos os trabalhos, das fadigas e das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Caim e Jafé. Assim concluímos o primeiro dia do propósito de fé 365. Com certeza será um propósito que vai transformar a sua vida, que vai gerar em você mais confiança, mais fé, mais foco, mais comprometimento, vai gerar autoconhecimento, automotivação todos os dias para cumprir esse propósito, e coisas extraordinárias tem Deus para a sua vida. Você perceberá que no percurso dessa nossa jornada, além de conhecer a palavra de Deus, essa palavra vai gerar sabedoria para a sua vida, vai ser orientação e luz para os seus pés.
e você poderá sentir a presença de Deus a cada dia que você estiver lendo e buscando conhecer. Reflita sobre a palavra de Deus. Busque bíblias de estudos para que você possa entender melhor cada capítulo. Não é aqui o nosso propósito fazer a explicação desses capítulos, versículo por versículo, não, porque não teríamos tempo. E seria muito cansativo, prolongado aí durante esses 365 anos, se nós assim o fizéssemos. Então, fica aí o convite para você de estar junto conosco nesse propósito de fé 365 e busque com muita determinação, com muita força no seu coração aí, com muita fé cumprir esse propósito. Eu tenho certeza que nesse primeiro dia Deus já deve ter falado e tocado no seu coração para que você permaneça firme nesse propósito. A palavra de Deus, quando eu iniciei esse propósito há muitos anos atrás, mudou a minha vida, me manteve focado naquilo que era o meu propósito de vida. E hoje eu tenho essa oportunidade de estar compartilhando com você, dia após dia, a leitura da palavra de Deus. E eu tenho certeza que será muito edificante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nesse primeiro dia dos 365 dias de propósito. Agradecer aí a Paola, o Rafa, a Aline, a Cláudia e todos que estiveram aí presentes e todos que poderão assistir esse primeiro dia aí da leitura da Palavra de Deus. Estou usando aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, as primeiras Bíblias aí com a edição, com a tradução de João Ferreira de Almeida. Você pode usar a Bíblia que você tem em mãos. Não quer dizer que, às vezes, por causa de uma palavra e outra, nós não poderemos juntos compartilhar desse conhecimento. Conhecimento é luz, é comunhão com Deus, é a palavra de Deus que edifica. Lá em João diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, que a palavra era Jesus. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos entrando em comunhão com Deus, tendo mais intimidade com Deus. A palavra de Deus revela o próprio Cristo para nós. E isso é muito importante. E assim finalizamos esse dia agradecendo a Deus e agradecendo a presença de todos que participaram dessa live aí. Batista, eu vi que o Gustavo também tinha entrado na live. Um abração a todos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus abençoe. Ficamos por aqui, até amanhã. Um abraço a todos.